E é o seguinte, vamos falar sobre o caso da mãe Bernadette. 2 homens que passaram pelo júri popular lá na Bahia foram condenados pelo assassinato da Yalorixá e líder quilombola mãe Bernadette. Foram condenados em Salvador quase 3 anos depois do crime. A decisão saiu ontem à noite, às 9 horas da noite, após 2 dias de audiência no fórum lá no centro da cidade. Apontado como mandante do crime, Arielson da Conceição dos Santos recebeu pena de 29 anos e 9 meses de prisão. Já Marílio dos Santos, que é apontado como executor do crime, está foragido, tem advogado e pegou 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão, condenados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima e utilização de arma de uso restrito. Arielson também foi condenado por roubo. A dupla deverá cumprir prisão em regime fechado. Em nota, a Anistia Internacional diz que comemorou as condenações, mas destacou a necessidade da responsabilização dos demais. O crime aconteceu em 2023, na região quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Grande Salvador. Mãe Bernadette estava dentro de casa com 3 netos. 2 homens com um capacete entraram no imóvel, tiraram os netos da Yalorixá da sala e efetuaram 25 disparos. O inquérito policial concluiu que o crime foi cometido a mando do chefe do tráfico na região. Ao todo, 6 homens são suspeitos de envolvimento na ação, mas apenas 2 deles foram julgados nesse primeiro momento. Inicialmente, o julgamento teria sido marcado para o dia 24 de março, mas ele foi adiado a pedido dos réus. Vamos falar com o pai Rodney, ele que é babalorixá, doutor em ciências sociais também, está aqui conosco. Antropólogo, também tem um currículo enorme aí, o pai Rodney. Meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde. Te pergunto sobre esse caso, emblemático lá da Bahia, da mãe Bernadette. No momento que a gente fala... Aqui tem uma questão sobre disputa de território, mas a gente pode falar um pouco também sobre intolerância religiosa, quando muito se fala sobre o antissemitismo, aqui no Brasil, e também quando muito se falam sobre uma perseguição a cristãos, que a gente não vê na prática, Mas, infelizmente, pessoas que estão nas religiões de matriz africana, essas são vítimas, inclusive, de assassinatos, como foi o caso da mãe Bernadette. Bem-vindo, uma boa tarde. Acho que o microfone está desligado, pai. Sim. Agora foi. Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Diego. Sempre um prazer estar aqui falando com você. E especialmente esse caso da mãe Bernadette, que nos chocou quando aconteceu e que hoje tem um desfecho, começa a ter um desfecho com a condenação de 2 dos envolvidos. A gente sabe o quanto a intolerância religiosa tem levado a índices de criminalidade muito assustadores no nosso país. Existem facções que estão se especializando em perseguir terreiros, e no Rio de Janeiro isso é muito atual, mas ao mesmo tempo a gente tem também outros problemas que são enfrentados pelo povo quilombola, pelo povo de terreiro. E a especulação pelo território é uma delas. Isso é uma coisa que não acontece há pouco tempo, isso vem de décadas. O primeiro terreiro que foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional foi justamente por conta de uma questão envolvendo a disputa de um território, a disputa de um terreno. Então, isso já vem de muitos anos e, às vezes, o desfecho não é tão feliz como no caso da Casa Branca do Engenho Velho, que foi tombada pelo IPHAN e que teve o seu patrimônio assegurado. Mas o assassinato de mãe Bernadette marca a necessidade que a gente tem de proteger os povos quilombolas e os povos originários, porque é uma questão muito séria o que tem acontecido com a população indígena e com a população quilombola. Perfeito. Dani? Muito prazer, pai Rodney, falar com o senhor aqui. Obrigada pela participação. O que me intriga muito nesse caso é que ele une não só a intolerância religiosa, mas também o risco que está embutido para a liderança religiosa, que faz valer a sua presença para proteger não só as tradições, mas o próprio povo, Porque o que acontece nesse caso houve a infiltração de um dos criminosos dentro do quilombo, que ela liderava, para fazer tráfico de drogas. E aí mãe Bernadette ordena que ele saia. Ordenando que ele saia, retira a barraca dele de lá, bota para fora. E ele volta e faz o quê? Ao lado
do mandante, né? Quer dizer, como mandante determina o assassinato dela a tiros. Então, reúne todo esse conceito de você marginaliza, você não oferece infraestrutura adequada de segurança, inclusive. A liderança religiosa assume o papel de ser uma espécie de xerife mesmo, de salvaguardar aquela população e os seus costumes, e paga um preço num país que mata preto e pobre como se fosse nada, ainda mais quando há um conceito de religião de matriz africana por trás. Então, ele soma muitas violências simbólicas num caso só, né? Queria que o senhor explicasse um pouco como é que isso impacta e o que reflete da realidade de outros quilombos Brasil afora. Bom, primeiro, né, você foi muito feliz na sua colocação, porque, de fato, né, são opressões que se somam e que nos colocam ainda mais em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade. A liderança religiosa, de uma maneira geral, as lideranças quilombolas, as lideranças de terreiro, sempre tiveram uma importância fundamental no entorno, na própria comunidade, inclusive no sentido de salvaguardar a comunidade de tráfico, de penetração de marginais, bandidos, enfim, de todo esse grupo que às vezes ameaça não só o território sagrado, mas também a comunidade que vive em torno do território sagrado. Então, muitas vezes, essa população acha no terreiro esse abrigo. E quando você tem uma religião que já é discriminada, você tem uma população que já é discriminada por dois fatores, pelo fator religioso e também pelo fato de ser uma população quilombola, e a gente sabe o quanto os direitos quilombolas têm sido questionados na atualidade. Então você tem todas essas opressões se somando para dizer que essas vidas são vidas que valem menos e que não merecem a proteção do Estado. E é importante lembrar que Mãe Bernadette era uma pessoa que estava sob proteção do Estado, que já tinha sofrido uma violência dentro do seu território com o assassinato do filho e que vinha sendo protegida justamente para que não tivesse o mesmo fim. E isso acabou acontecendo. E a gente ainda tem, segundo relatos da população quilombola, ameaças feitas às lideranças que estão ali tentando proteger esse território dos traficantes e tentando proteger esse território da especulação. Então é muito importante que o Estado cumpra o seu papel e não deixe a cargo dessas lideranças aquilo que elas não podem fazer. Um terreiro pode ter autoridade junto à comunidade, mas ele não tem força policial, ele não tem presença ostensiva que possa inibir a criminalidade de se infiltrar dentro do território. Isso acontece em qualquer lugar e nossos territórios não estão fora da sociedade. Portanto, nós vamos não só sofrer todas as consequências de uma violência que vai se generalizando, mas também a gente ainda tem o agravante da questão racial, da questão da intolerância religiosa, que diz, né, no imaginário da grande maioria dessa sociedade que ainda é muito preconceituosa, que as nossas vidas valem menos. Letícia. Rodney, boa tarde. Boa tarde. Tem algum estado brasileiro que oferece uma proteção adequada para os quilombos? Porque esse caso me faz lembrar de uma série de outros casos espalhados pelo país, seja em Goiás, seja no Maranhão, seja no Pará, em que a gente já viu uma violência constante e crescente e tragédias acontecendo com quilombos. Então eu queria primeiro saber se tem algum estado em que a proteção é efetivamente maior e é mais seguro para as comunidades. E dois, no caso da Mãe Bernadette especificamente, de 6 suspeitos, apenas 2 foram para julgamento. O que isso traz também sobre lentidão de justiça e sobre a falta de interesse do sistema de justiça com alguns grupos vulneráveis no Brasil, em especial aos quilombos? Porque como que funciona a justiça para os quilombos? É muito comum a gente ver, né, a falta de justiça aqui no Brasil. Queria lhe ouvir eu acho que a sua pergunta ela vai numa direção muito mais ampla, né? O que garante a segurança da população negra, porque é disso que a gente está falando no final das contas. Então, nenhum terreiro de candomblé, nenhum terreiro de umbanda, nenhum território quilombola, nenhum território de resistência
recebe a proteção adequada do Estado, de nenhum dos estados da federação e nem do governo federal. Então é muito importante a gente dizer que esses territórios são territórios que vivem a própria sorte e que se protegem da maneira que é possível, tentando, às vezes, inclusive, tentando ali, né, fazer valer o seu prestígio junto a algumas lideranças do crime para não sofrerem ataques. Assim como lá nos anos 20, as Ialorixás tinham que se aliar aos policiais que eram amigos das comunidades para não sofrerem ataques nos seus terreiros. Então, a população negra, essa é a verdade, não está segura em nenhum lugar deste país. A população negra ainda é extremamente estigmatizada, ainda é extremamente estereotipada e todas as suas vertentes, né, todos os seus desdobramentos culturais, inclusive, continuam a ser perseguidos e continuam a ser desvalorizados. E justamente por isso o nosso patrimônio não está livre. Por exemplo, a gente teve o monumento em homenagem à Mãe Estela, em Salvador, incendiado. E, obviamente, que a gente sabe que isso é uma violência simbólica contra o território do candomblé. Então, se na Bahia, que o candomblé leva tantos turistas para conhecer o terreiro de Mãe Menininha, de Mãe Estela e de tantas outras eminentes Ialorixás, esses terreiros também sofrem com a violência urbana, também tem seu território ameaçado. Os quilombos, que não são poucos na Bahia, não são poucos no Maranhão, não são poucos no Nordeste e no Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo, onde eu estou, a gente tem o quilombo da Saracura, onde foi simplesmente destruída a quadra da Vai-Vai, que ficava sobre o sítio arqueológico do Quilombo, e nada disso foi preservado. Quer dizer, você vai destruindo a história de uma população, destruindo a identidade de uma população, e obviamente que essa violência simbólica deságua numa violência real, porque você está dizendo que essas pessoas podem ser desvalorizadas e que as vidas delas realmente não têm nenhuma importância para o Estado. Então, em nenhum estado, em nenhum lugar deste país, o povo preto, seja nos quilombos, seja nos terreiros, está em paz, está em segurança. Bom. Pai Rodney William, o senhor sabe que eu te amo, eu gosto muito de te ouvir. Ficaria aqui a noite toda, a tarde toda te assistindo, porque é uma aula. É verdade. Você aqui no terreiro. Tô devendo uma visita, vou muito em breve. Fica o convite para todas as nossas colegas aqui de bancada para virem conhecer o terreiro de Candomblé, virem conhecer a nossa obra social, que é tão importante para a comunidade aqui do nosso entorno. É verdade. Conta aí onde fica, pai, para quem não sabe. Estamos na Serra da Cantareira, aqui na divisa entre Mairiporã e São Paulo, num bairro que se chama Jardim Cachoeira, e a nossa comunidade também é uma comunidade muito carente e encontra no terreiro um território de apoio, não só para a sua alimentação, né, para a sua insegurança alimentar, mas também um lugar onde eles têm a palavra e o conforto e a alegria quando a gente pode oferecer. Muito em breve estarei lá novamente. Um abraço para o senhor. Até a próxima. É isso aí. Estamos juntos. Um abraço. Valeu.